cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Umberto Eco. Umberto Eco foi um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano, nascido em 1932 em Alessandria, no Piemonte, e falecido em 2016 em Milão. Exerceu grande influência nos círculos intelectuais de todo o mundo. Nas décadas de 60 e 70, pela sua teoria da obra aberta e outras pesquisas na área da estética e da semiótica. Na ficção, as suas obras mais conhecidas são os romances O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault. Umberto Eco nasceu em Alessandria, uma cidade na região do Piemonte, na Itália, a 5 de janeiro de 1932. Era filho de Giulio Eco e de Giovanna Eco. Pouco se sabe sobre as suas origens e a sua infância, salvo que foi uma criança extremamente precoce. Foi criado sob a sombra do fascismo e, com 10 anos de idade, foi vencedor de um concurso de redação com o tema proposto: Devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália? Umberto Eco estudou filosofia na Universidade de Turim, na Itália, onde se formou com apenas 22 anos de idade em 1954. Sob a orientação de Luigi Pareison, dedicou-se ao estudo da estética medieval, sobretudo aos textos de São Tomás de Aquino. A tese principal defendida por Eco nesses trabalhos foi o Il problema estético de São Tommaso, portanto, em português, o problema estético em São Tomás de Aquino, que é de 1956, e que diz respeito à ideia de que esse grande filósofo e teólogo medieval, que é acusado, tal como os demais do seu tempo, de não empreender uma reflexão estética, trata, de facto, de um modo particular da problemática do belo. Entre 1954 e 1959, desempenhou as funções de editor cultural na famosa cadeia de televisão italiana RAI. Lecionou na Universidade de Turim, de 1956 a 1964, e também nas universidades de Milão e Florença, e no Instituto Politécnico de Milão. E em 1961, ele doutorou-se em estética, após escrever diversos estudos sobre a estética medieval. Em 1971, com apenas 39 anos de idade, foi nomeado professor catedrático de semiótica na Universidade de Bolonha, a mais conceituada do país. Ao longo da vida, Eco ensinou também em Yale, na Universidade de Columbia, em Harvard, College of France e Universidade de Toronto. Foi colaborador em diversos periódicos académicos, entre eles colunista da revista semanal italiana L'Espresso, na qual escreveu sobre uma infinidade de temas. Eco manteve uma carreira editorial bastante completa e ativa, publicando estudos académicos sobre estética, semiótica e filosofia, bem como obras de ficção. Começou a escrever nos finais da década de 1950, contribuindo para diversas publicações periódicas, com uma série de artigos que seriam reunidos depois em volumes, como o Diário Mínimo, que está traduzido em Portugal também com o mesmo título, Diário Mínimo, que é de 1963, Il Costume di Casa, de 1973, Dalla periferia dell'impero, de 1977, e Il Secondo Diário Mínimo, tanto traduzido em Portugal também com o mesmo nome, O Segundo Diário Mínimo, que é de 1992.
A partir da década de 1960, o Eco lançou-se ao estudo das relações existentes entre a poética contemporânea e a pluralidade de significados. O seu principal estudo, com o qual se impôs como teórico, foi a coletânea de ensaios intitulada Ópera Aperta. Em português tem o nome de Obra Aberta, portanto, tradução também literal, de 1962, que fundamenta o conceito de obra aberta, segundo o qual uma obra de arte amplia o universo semântico provável, lançando mão de jogos semióticos, a fim de repercutir nos seus intérpretes uma gama indeterminável, porém não infinita, de interpretações. Ainda na década de 1960, o Eco notabilizou-se pelos seus estudos acerca da cultura de massa, em especial os ensaios contidos no livro Apocalittici e Integrati, que em português tem o nome de Apocalípticos e Integrados, e que é de 1964, onde analisa as duas posições possíveis ante o fenómeno da cultura de massa no mundo contemporâneo. Nesta obra, elaborou a tese de que os apocalípticos seriam aqueles que defendiam uma arte erudita contra a influência da cultura de massas, ao passo que os integrados defendiam a massificação de produtos culturais como consequência positiva da democratização. Eco voltou ao tema na obra Il Superuomo di Massa, que em português tem o nome O Super-Homem das Massas, que é de 1978, e no qual o autor se voltou para a literatura popular, que, desde o início do século XIX, produziu heróis como o Conde de Monte Cristo, o Rocambole, o Tarzan, o James Bond. Outra obra, ainda da década de 1960, que também está editada em Portugal, é La Definizione dell'arte, que tem o título em português A Definição da Arte, que é de 1968. Nos anos 70, 1970, portanto, Eco passou a dedicar-se quase exclusivamente ao estudo da semiótica, estabelecendo novas perspectivas sobre o assunto, sob a influência de filósofos como John Locke, o Kant e o Peirce. O Eco descobriu o termo semiótica nos parágrafos finais de An Essay Concerning Human Understanding, que em português seria o ensaio sobre o entendimento humano, que é de 1690, do John Locke, ficando ligado à tradição anglo-saxónica da semiótica e abandonando as teorias semiológicas do linguista Ferdinand Saussure. O tal John Locke defendia a teoria da tabula rasa, em latim, não é? Que significa em português tábua sem inscrições, portanto, digamos, um quadro branco ou um caderno em branco, e que, portanto, nós nascemos como uma tábula rasa e que depois, com a educação, com os conhecimentos que vamos adquirindo, vamos então formatando a nossa mente. Ao longo desta década, e atravessando a década de 1980, Eco escreveu importantes textos nos quais procurou definir os limites da pesquisa semiótica, bem como fornecer uma nova compreensão da disciplina, segundo pressupostos buscados em filósofos como Immanuel Kant, o Charles Sanders Peirce. São notáveis a coletânea de ensaios Le forme del contenuto, As formas do conteúdo em Portugal, que é de 1971, e o livro de grande fôlego Trattato de Semiotica Generale, em português tem o nome Tratado Geral de Semiótica, que é de 1976. Nestes textos, o Eco sustenta que o código que nos serve de base para criar e interpretar as mais diversas mensagens de qualquer subcódigo, por exemplo, a literatura ou as artes,
ou a publicidade, ou mesmo até o trânsito, o código da estrada, não é? É um subcódigo da semiótica. Portanto, qualquer destes subcódigos, né, deve ser comparado a uma estrutura rizomática, pluridimensional, que dispõe os diversos sememas, ou as diversas unidades culturais, numa cadeia de ligações que os mantém unidos. Ora, imaginemos uma árvore. Tem as raízes, né, que depois se reúnem num tronco, onde então eles vão ser integrados, portanto, a seiva, no nosso caso, da nossa mente, os conhecimentos, e que depois desabrocham nos ramos. É, digamos assim, uma comparação, não é? São também dessa época como se faz uma tese de laurea, que em português tem o nome, como se faz uma tese em ciências humanas, que é de 1977. E Arte e Beleza nella Estética Medieval, que em português tem o nome Arte e Beleza na Estética Medieval, que é de 1986. Esta última obra valeu-lhe vários e conceituados prémios literários. Como consequência do seu interesse pela semiótica e em decorrência do seu anterior interesse pela estética, Eco, a partir dos anos 70, produziu diversos trabalhos sobre o tema da cooperação interpretativa dos textos por parte dos leitores. Lector in Fabula, que em português tem o nome Leitura do Texto Literário, de 1979, e I limiti della interpretazione, que em português tem o nome Os Limites da Interpretação, de 1980, são marcos dessa produção, que tem como principal característica sustentar a ideia de que os textos são máquinas preguiçosas que necessitam a todo o momento da cooperação dos leitores. Dessa forma, Eco procura compreender quais são os aspectos mais relevantes que atuam durante a atividade interpretativa dos leitores, observando os mecanismos que engendram a cooperação interpretativa, ou seja, o preenchimento de sentido que o leitor faz do texto, procurando, ao mesmo tempo, definir os limites interpretativos a serem respeitados e os horizontes de expectativas gerados pelo próprio texto, em confronto com o contexto em que se insere o leitor. Portanto, digamos que o livro é um significante que só adquire significado depois de lido e interpretado pelo leitor de acordo com a sua experiência, a tal mente que ele foi construindo, não é, ao longo da sua vida, com as suas várias experimentações desde criança. Juntamente com o escritor e roteirista Jean-Claude Carrière, o Eco lançou em 2010 N'espérez pas vous débarrasser de livres, que tem em Portugal o título Não Contem com o Fim dos Livros, que é de 2010. Um livro sobre livros, desde a antiguidade, aqueles papiros, até à atualidade, incluindo os e-books e, portanto, estes livros eletrónicos, não é? Um tratado, não é, sobre a evolução do livro ao longo da história. Além da obra ensaística, portanto, decorrente da sua carreira universitária, o Eco também escreveu 7 romances que o colocaram numa posição de destaque no cenário académico e literário, uma vez que é um dos poucos autores que conciliam o trabalho teórico-crítico com produções artísticas, exercendo uma influência considerável nos dois âmbitos. Então, nesta área, em 1980 publicou o seu primeiro romance, In Nome della Rosa, que em Portugal tem O Nome da Rosa, que é, portanto, como já disse, de 1980. Obra que foi imediatamente considerada como um clássico da literatura mundial e é considerado a sua obra-prima na área da ficção. Contando as andanças de um monge no século XIV,
que é chamada uma abadia beneditina para solucionar um crime. Eco restabelecia a velha contenda entre o mundo material e o mundo espiritual. A obra foi adaptada ao cinema com um grande sucesso em 1986 pela mão do realizador Jean-Jacques Annaud. E depois, se tiver tempo, ainda vou falar um pouco deste livro, porque andei a lê-lo esta semana. Bastante popular, sobretudo nos meios mais eruditos, foi o seu segundo romance, Il Péndulo de Foucault, que é O Pêndulo de Foucault, em Portugal, que é de 1988, em que o Eco contrapunha o hermetismo e a cosmologia aos potenciais da informática e aos perigos do crime organizado. Depois veio L'Isola del Giorno Prima, que é A Ilha do Dia Antes, de 1995. Este foi recolhido, foi aceito não com tanto entusiasmo como os dois primeiros. E então, neste romance, o personagem principal, Roberto della Griva, que é um aristocrata do século XVII, desperta de repente numa embarcação à deriva no Pacífico Sul. Depois a seguir veio o Baudolino, que em Portugal tem o mesmo nome, né? Baudolino, que saiu em 2000 e que portanto, é também uma obra histórica. E em 2005 foi publicada a obra intitulada La misteriosa fiamma della regina Loana, que em Portugal tem o nome, traduzido à letra, A misteriosa chama da rainha Luana, que é de 2005, que é a história de um personagem, que é o Iambo, que é um alfarrabista de Milão, que perde a memória e então parte em busca do tempo perdido. Portanto, deu-lhe um AVC, não é? O interessante é que ele perdeu a memória de si próprio, mas não perdeu a memória dos seus conhecimentos. É muito interessante. Ele não sabe quem ele é, não sabe quem é filho, não sabe como se chama, uma série de coisas, mas tudo aquilo que ele aprendeu, ele conserva. É também um romance muito interessante. E depois o seu último romance foi o Número Zero, que em português, traduzido à letra, né? Número Zero, que é de 2015, que é um romance sobre os perigos da imprensa sensacionalista, também muito importante nos dias que correm, que é, portanto, a história de um grupo de jornalistas que, pressionados pelo dono do jornal, né? que quer notícias sensacionalistas, eles lançam-se, enfim, metem-se num monte de sarilhos sem saberem como nem porquê. Além dos romances eruditos, que se tornaram best-sellers, o Umberto Eco dedicou-se também ao que em inglês se chama Coffee Table Books, ou seja, livros bonitos, vistosos, próprios para enfeitar a mesa do chá. Portanto, isto, digamos, traduzindo à letra a expressão inglesa, não é? Portanto, nós diríamos um conjunto de livros muito lindos para se porem na estante, a enfeitar a estante. Neste género, publicou alguns deles em conjunto com outros autores, portanto, não são só da autoria dele, História della Beleza, que é a História da Beleza, de 2004, e a História della Bruteza, que é, portanto, a História do Feio, que é de 2007. Pois, A Vertigine della Lista, a Vertigem das Listas, na tradução portuguesa, que é de 2009. E A Storia della Terra e dei Luoghi Lendari, que é em Portugal, Histórias das Terras e dos Lugares Lendários, que saiu em 2013. Obras que, enfim, não têm a profundidade, não é? dos ensaios teóricos, nem sequer dos outros romances que ele publicou. Contudo, são compêndios ricos em informações, que são bons para consulta e é importante também, acabam por ser livros importantes. Nomeadamente, este último, não é? As Histórias das Terras e dos Lugares Lendários, conta-nos sobre lugares que se tornaram lendários, como por exemplo o Eldorado, e que inflamaram, portanto, ao longo dos séculos a imaginação e a ambição de viajantes e de aventureiros em busca desses lugares. O Umberto Eco morreu de cancro no pâncreas, na sua casa, em Milão,
na noite de 19 de fevereiro de 2016. Portanto, há pouco mais de 7 anos. Eco recebeu diversos galardões ao longo da sua vida, nomeadamente doutoramentos honoris causa em várias universidades, etc. Mas tem uma especial relevância a Ordem do Mérito da República Italiana. Portanto, é italiano Ordine al Merito della Repubblica Italiana, que é a mais antiga ordem honorífica da Itália, não é? Que foi criada no ano de 1951 pelo segundo presidente da República Italiana, o Luigi Einaudi. Por isso, o Umberto Eco é um Omri. Omri, portanto, é o título honorífico de quem tem a Ordem de Mérito da República Italiana, OMRI. Entre as obras publicadas póstumamente, destaca-se Sulle Spalle dei Giganti, que em português tem o nome Aos Ombros de Gigantes, que foi, pois, editada em 2019, que é uma coletânea de textos nos quais o Eco revê e visita temas que lhe são caros, mas sem avançar novas proposições teóricas ou novos achados críticos. São 12 conferências produzidas especialmente para La Milanesian, que é um festival cultural que se realiza habitualmente em Milão. Portanto, essa obra oferece um passeio por temas como a natureza dos personagens na ficção, a fluidez dos nossos critérios de beleza e o fascínio que conspirações imaginárias exercem sobre mundos crédulos, etc. Portanto, temas também de interesse, embora que não trazem nada de inovador. Ora bem, depois então de falar nisto, eu desejaria mostrar-vos os romances que eu tenho dele, que são todos os romances que foram que ele editou, que ele escreveu e que ele editou, e que estão todos também editados em Portugal. Então, eu vou apresentá-los por ordem cronológica. Temos, começando pelo Nome da Rosa, depois a seguir publicou O Pêndulo de Foucault, depois publicou A Ilha do Dia Antes, depois o Baudolino, segue-se A Misteriosa Chama da Rainha Luana. Portanto, todos estes foram editados em Portugal ainda pela saudosa Difel e que depois de extinta começaram a ser editados pela Gradiva. E então os dois últimos já são da Gradiva, que é o Cemitério de Praga e o Número Zero. Iria então agora falar-vos ainda um bocadinho sobre O Nome da Rosa, que, como já disse, foi o seu primeiro romance que o lançou logo nas altas esferas da literatura mundial. Portanto, no Nome da Rosa, ele mistura história, mistério e teologia. É assim um livro meio policial, também um thriller profundo, com muito terror, cheio de crimes. Mas tudo isso misturado com teologia. Porque o personagem principal, que é o William de Baskerville, que é um franciscano das Ilhas Britânicas, que é chamado a um convento beneditino situado lá na Itália, lá nos Montes Apeninos, para tentar então deslindar uns crimes que começaram lá a acontecer inexplicáveis, que ninguém consegue explicar como vieram a acontecer. E então o William Baskerville, que tem fama de ser um clarividente e de descobrir tudo, e lá vai usar a sua fama, que depois veremos no final que é mais fama do que proveito,
para deslindar aquela série de crimes que estão lá a acontecer no mosteiro, que é situado lá no alto do monte, no monte isolado. O Guilherme, ou o William em inglês, como quisermos, ou Guilherme em português, que aqui na nossa tradução está traduzido para português, chama-se Guilherme de Baskerville. Então, o Guilherme faz-se acompanhar de um aprendiz, digamos assim, de um seu pupilo, que é o Adso. Ele é alemão e é beneditino. Interessante que o Guilherme é franciscano, mas o seu aprendiz é beneditino. E então ele acompanha-se do seu pupilo e é no diálogo entre ele e o pupilo, das perguntas que o pupilo lhe faz e das respostas que ele lhe dá, que então o Humberto Eco vai metendo aqui aquelas buchas, né? Onde explica a teoria, aquelas teorias teológicas e filosóficas e tudo isso, em que o livro está cheio dessas explicações. Portanto, é uma história de facto que, já disse, mistura tanto teologia e filosofia e mistério e, portanto, põe aqui bastante em confronto a fé com a razão. Então, o Guilherme de Baskerville representa aqui a razão. Ele é todo positivista, baseia as suas observações naquilo que vê e nas suas deduções. E depois veremos no final que ele parece que deduz com muita facilidade, mas afinal os acontecimentos não vieram a acontecer exatamente como ele imaginava que todos foram a acontecer. Casos que ele julgava que foram assassínios foram suicídios e outros ao contrário, etc. E então ele representa aqui a razão, com as suas deduções, as suas tentativas de explicação daquilo que vê. E depois temos o abade lá do mosteiro, que representa aqui o outro lado. A posição, digamos, teológica, as ideias fixas da religião à qual a Igreja se agarra. Por alguma razão, um é beneditino e o outro é franciscano. Portanto, os franciscanos foram criados pelo São Francisco de Assis e procuraram, portanto, livrar a Igreja de estar transformada num poder temporal, cheia de riquezas e de poder. E então ele aqui, no seu papel de franciscano, representa aqui o lado de querer criar uma igreja pobre, dedicada aos pobres, aos simples, aos infelizes, em vez de ser uma igreja toda poderosa. Pelo outro lado, o abade, com a sua qualidade de beneditino, inflexível, cumpridor das regras, por isso mesmo ele procura esconder ao máximo os crimes que estão a acontecer lá na sua abadia, para que não dê má nota à igreja e à ordem, aos beneditinos. Bom, depois a história evolui, desenvolve-se e veremos depois no final como aquilo vai tudo terminar. Vai terminar em grande desgraça, porque, como não podia deixar de ser, não podíamos terminar a ganhar, digamos, a contenda. Aquela posição da igreja poderosa vai ganhar a igreja pobre, a nova igreja preconizada pelos franciscanos, aqui representados pelo William de Baskerville. Portanto, como já vimos, né, é um romance muito interessante. Poderá algumas pessoas ter algumas dificuldades, é preciso lê-lo com muita calma e muita atenção. Também tem aqui interesse saber de história, saber da evolução da Igreja ao longo dos séculos, conhecer, se possível, um bocadinho de latim, porque tem muitas passagens em latim e não são traduzidas, nem têm sequer uma nota de rodapé a traduzi-las. Mas não se aflijam, porque depois, pela evolução do texto, nós percebemos perfeitamente o que aquela frase, aquela expressão em latim
Às vezes nem é uma expressão, é só uma palavra, ou só duas, ou três, outras vezes é mesmo uma frase inteira que queria significar. Eu, felizmente, sei um bocadinho de latim, já bem, enfim, estudado de novo, portanto já muito esquecido, mas ajudou-me um bocadinho. Mas não se aflijam, porque mesmo sem saber de latim não há problema. Há também algumas, não muitas, frases em alemão, porque o Adso era alemão, e já agora, mais um pormenor. O livro é escrito pelo Adso. Portanto, o Adso, agora, ao redigir a história, já é idoso. Na altura era um jovenzinho, não é? Que estava a aprender lá com o Guilherme de Baskerville. E então, ao fim de agora de muitos anos, é velhinho, está lá no seu convento e começa a escrever as suas memórias, o que lhe aconteceu durante aquela semana, porque tudo isto se passa durante 7 dias, o que aconteceu durante aquela semana, naquela abadia beneditina de má memória que ele tentou esquecer ao longo da vida, mas que agora não quer de maneira nenhuma calar. O engraçado é que o Eco inventa, não é? Eu penso que inventa, que encontrou em Paris um livro em francês que era a tradução de outro em alemão. Esse sim tinha sido escrito lá pelo Adso, portanto, já com 5 séculos. E que então esta tradução francesa, que é muito mais recente, e ele fica fascinado pelo livro, pela tradução francesa, e então limita-se a transcrever o que o Adso escreveu a partir da versão francesa. Pronto, mas se calhar não foi nada disto, não é? Foi tudo inventado pelo Humberto Eco, por este escritor fabuloso que foi o Humberto Eco. E antes de terminar, não queria deixar de vos referir que não estão editados em Portugal somente os romances. Há muitos livros de ensaios do Humberto Eco editados em Portugal. Eu, numa pesquisa que fiz, encontrei 37 obras de ensaio do Humberto Eco editadas em Portugal. E há também, pelo menos, portanto, que eu encontrei, 2 livros infanto-juvenis. Ele não escreveu assim muitas histórias infanto-juvenis, escreveu talvez uma meia dúzia, mas há pelo menos 2 editadas em Portugal. E pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa sobre o grande Humberto Eco, um dos maiores escritores de língua italiana do nosso tempo, falecido ainda há poucos anos, e que foi também um eminente semiólogo e grande professor universitário de semiologia. E se tiver vida e saúde, se Deus me permitir, cá estarei de novo para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!